Estou iniciando aqui um vídeo ao vivo. Estou aguardando os irmãos chegarem. Amém. Pai, Jadelson. Estou por aqui já, né, aguardando os irmãos. Boa noite a todos. Obrigado desde já pelo privilégio, né, a oportunidade de estar com os irmãos, né, e nesse momento de distanciamento social a gente ter essa oportunidade de estar juntos, isso é muito bom, né? Rosângela chegou, Cleitinha, amém, paz, sejam bem-vindos, né? Estamos aguardando os irmãos chegar para a gente começar hoje a nossa live. Terça-feira, dia 5 de maio de 2020, né? Cada um na sua casa, né? Faz lembrar, né? Na época de quando não existiam as igrejas, não existiam os templos, né? E os cultos eram nos lares, né? Os pequenos grupos. E graças a Deus a gente tem as ferramentas hoje de conectividade para estar junto. Mas vamos lá, vamos esperar aí os irmãos chegando para a gente começar. Logo mais a gente vai estar um tema muito bom, um tema que eu me identifico muito, né? Que é sobre o papel do homem na família, né? E eu creio que só quem sabe, né? Só quem vive tem esse privilégio. Não é não. Coloca 310502. Não tem. Nada. Amém. Sandra chegou. Bem-vinda. Estamos aí esperando a família IECAL estar junto, conectado, para a gente poder estar estudando mais um tema, a gente está podendo ler alguns versículos, né? Estar junto aí em comunhão com os irmãos, né? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em nome da família IECAL, para receber todos vocês, né? É a minha família para a família IECAL. Iraneide está conectado já, Iraneide Tavares, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Pastor Jadelson, a irmã Rosângela está online também, nossa pastora, mulher de Deus. Amém, amém, a paz, em nome de Jesus. Vou aguardar só mais alguns minutinhos aí para o pessoal estar online aí, já temos algumas pessoas online, graças a Deus. Toninho está online, Kátia, seja bem-vinda. Pode permitir. Em nome de Jesus. Quer ver na lua aqui? Amém. Keila. Amém. Amém. Qual dos três? O de cima. Amém. Amém. O pessoal está chegando. Zezinho Nascimento, seja bem-vindo. Amém. Amém. O pessoal está conectado lá. Já temos aí mais de 10 pessoas online. Bom, pessoal, vamos começando, né? Porque o tempo é limitado, né? Boa noite a todos, boa noite família IECAL, é um prazer estar com vocês nessa live. Pastor Jadelson me deu esse privilégio de estar com vocês aqui hoje, e eu quero, no momento, agradecer a Deus pela vida de cada um, né? Nesse momento também eu quero orar pela família da nossa diaconisa Lila, né? Que hoje ela fez o sepultamento da sua mãe, né? Em um momento difícil, mas pela graça, pela glória de Deus, Jesus alcançou o seu coração nesse último momento, né? E isso é o que nos conforta, né? Loucura para o homem a morte, mas para Deus, né? A gente que é cristão, a gente que é evangélico, a gente sabe que não termina, né? Começou uma nova vida. Então eu vou orar nesse momento, né? Ó Senhor, obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor nos deu, por esse momento que o Senhor nos traz, Pai, a memória dos entes queridos que a gente perde, mas eu creio, Senhor, que o Senhor recebeu
de braços abertos, né? Morrer nesse momento, Pai, não é morte, é vida, morrer contigo. Somos gratos por esse momento, pela família IECAL, pelos irmãos, pelas irmãs, pelos homens da IECAL, Pai, pelas mulheres, pelos filhos. Eu te peço a tua bênção, a tua proteção, Pai, nesse momento de pandemia. Que essa praga, Pai, não chegue em nossos lares, porque eu creio, Pai, que esse é o teu momento, que o Senhor reservou para nós. Para que a gente que é homem, a gente que é pai, a gente possa, Pai, estar mais presente no lar, junto com a família. Para que a gente possa, Pai, passar para os nossos filhos os valores que só vêm de Ti. A sociedade impõe, Pai, os seus valores, mas a gente tem o poder de dizer não, na minha casa não, Pai, na minha sociedade não. São os Teus valores que são aceitos. Eu te peço, Pai, proteção para a família da IECAL, toda a casa, Pai, em todo lar. Entra com a Tua graça, com a Tua proteção, com a Tua provisão, Pai, espiritual e a Tua provisão, Pai, em todas as áreas. Em nome de Jesus, eu te agradeço e eu oro. Amém. Bom, gente, mais pessoas chegaram aí. Tony Moura, Cleidinha, Shirlene, o Wellington Portela, amém. O Wellington Portela está online, eu creio que é isso. Meu amigo, não, é o Wellington, é isso. Nosso amigo Wellington, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Bom, gente, em primeiro lugar eu quero desejar a todos sejam bem-vindos, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, o coração de vocês, a mente de vocês. Nós já agradecemos, já oramos. Nesse momento, o pastor me deu uma missão assim bem, né, bem light, né, falar sobre o papel do homem na família, né? E é um tema muito importante, principalmente nos dias de hoje. Por quê? Porque quando o homem e a mulher trocam de papel, é um turbilhão de emoção, né? Mas não são emoções a favor de construção, pelo contrário, né? Ela traz destruição. Para a gente saber como funciona isso, eu irei falar sobre alguns tópicos, né? Do papel do homem e também da mulher, né? E eu peço que continue todos em oração, né? Um pelos outros, porque nesse momento que a gente vive nessa pandemia, você imagina só, pegar um homem, pegar uma mulher que às vezes passava os dias longe do outro e hoje está confinado num ambiente 24 horas, né, onde as emoções chegam mais rápido, as energias, né, ficam à flor da pele, né, geralmente a gente esconde quem está próximo a gente. Eu falo por experiência própria, que já aconteceu várias vezes, pequenos entendimentos, mas quando a gente está alinhado com a palavra, quando a gente está alinhado com os ensinamentos que a gente tem da palavra de Deus, a gente consegue sobreviver e viver, que é o mais importante. Deixa eu tirar aqui o relógio. Eu quero também nesse momento falar algo assim bem da parte de Deus, né, que estamos vivendo momentos difíceis. Sabemos que há uma estratégia, né, para conter esse vírus, né, mas foge ao governo, foge às autoridades, foge ao nosso controle, isso, mas a gente crê que Deus está no controle de todas as coisas. A gente crê que há um porquê. Hoje a gente não entende, hoje a gente não sabe, mas a gente vai tirar os benefícios desse momento, né? Para quem perde esses entes queridos com o Covid-19, há um luto, há uma dor, a gente não estava preparado, não estava pronto, mas a gente pode, né, nesse momento, fazer o nosso melhor. É acolher como igreja, estar junto da família, estar junto das pessoas, levar uma palavra de amor, levar uma palavra de refrigério de alma. Esse é o papel da igreja, é o papel da família. E eu quero falar aqui hoje sobre um tema muito especial, né, que é o papel do homem na família. E dentro de alguns temas que eu quero abordar, serão quatro tópicos bem importantes, que é sobre ser o cabeça do lar, né, sobre amar a esposa, ser o provedor e o protetor da família. E vocês quiserem, podem fazer alguma pergunta.
Se eu souber, eu irei responder, e se eu não souber, eu direi que não sei. Ou seja, de todas as formas, vocês sairão com a resposta. Mas vamos lá, Efésios 5, 23. Ele fala que o homem é o cabeça do lar, o homem é o cabeça da família, o homem é o cabeça da casa, do lar. E é uma grande diferença entre casa e lar. Às vezes a gente tem uma casa, mas não tem um lar santo, um lar edificado, um lar que produz, um lar que constrói, né? Meu sogro, ele dizia da seguinte forma: a minha casa é um UTI, onde chega um filho doente, onde chega um neto doente, eu cuido, eu abraço, eu dou carinho, quando tá bom, vão para suas casas. E com o tempo a gente acaba entendendo que o nosso lar é como se fosse uma UTI. Quando chega um filho ferido, quando chega um irmão ferido, quando chega um amigo ferido, quando chega o cônjuge ferido, né? A casa tem que ser um lugar com estrutura que a gente possa dar amor, dar paz, dar tranquilidade. E o homem como cabeça, a gente tem que ter esse controle emocional para identificar e dar a direção. Como cabeça, além da direção espiritual, né, a gente tem que ter uma direção com muita inteligência. Eu não posso entregar o comando do meu lar, que foi dado a mim por Deus, a palavra da Escritura fala isso, negligenciar esse comando e deixar na mão da mulher. Não estou falando só da minha esposa, né? O homem que se abdica desse poder que ele tem na mão, dado por Deus, e deixa na mão da mulher, né? Ele está deixando de ter esse privilégio, está deixando de ter esse compromisso que Deus deu para ele junto com a família dos filhos. Interessante que os filhos, a gente fala, o homem fala, mas dificilmente o jovem, os filhos pequenos, eles escutam e vão praticar. Mas sabe qual é a forma que eles veem? Vendo o que eu faço, vendo o que você faz. Eu lembro que um dia eu saí da escola dominical e parei num restaurante e fui almoçar com minha família. Quando minha filha, a gente sentou na mesa, minha filha parou assim, olhou, disse: meu pai, quando eu casar eu vou fazer isso. Vou sair da escola dominical, eu vou vir para um restaurante jantar com almoçar com meu marido, vou almoçar com minha família. E eu fiquei emocionado, né? Porque eu percebi que naquele momento eu estava passando alguns padrões para ela, né? Que no domingo de manhã o homem leva a família para a escola dominical, né? Quando sai vai ter um momento em casa, na casa de algum amigo, se tiver com a graninha sobrando vai para um restaurante. Então a gente começa a passar para ela valores, né? Valor de estar junto, de estar em comunhão, valor de estar aprendendo da palavra de Deus. Interessante que muitos homens, e eu conheço muitos deles, eles impedem o filho de aprender, né, a palavra de Deus, e impedem a esposa também de aprender. Como? Sem dizer nenhuma palavra, simplesmente pelo fato dele não estar indo levar a família à igreja. Interessante que quando ele não vai, além de não estar ensinando, ele está negligenciando esses privilégios para a família. E onde é que a gente aprende a palavra de Deus, a não ser só em casa? Também na escola dominical. É um local de aprendizado excelente e é a maior escola do mundo, a escola bíblica dominical. Então você que é homem, você que está assistindo essa live agora, pense nisso. Será que eu não estou negligenciando isso? Eu não estou deixando de levar meus filhos à escola dominical? Aliás, eu é que deveria estar na frente, convidando eles para levar. E como cabeça do lar, eu também sou responsável pela direção, né? Pelo caminho que meus filhos vão seguir. Né? Às vezes a gente, homem, passa esses valores para o cônjuge, para a esposa. Por quê? Porque a gente foi ensinado assim, né? Que tudo que está no lar, o responsável é a mulher. Né? O homem é só responsável por captar recurso, trazer para dentro de casa, fazer a feira, pagar as contas. E hoje não está mais nem assim, né? Geralmente hoje as mulheres estudam mais do que homens, elas são maioria na faculdade, elas são maioria no mercado de trabalho, hoje elas são até às vezes equivalendo, né, no meio político. As mulheres estão conquistando o seu espaço e o homem está ficando um pouco para trás. A gente hoje, que se quiser acompanhar as mulheres, a gente tem que ralar bastante, né? A gente está deixando um legado para as mulheres. Não tenho nada contra, a mulher deve estudar, a mulher deve trabalhar, a mulher deve dirigir, deve também governar,
mas junto com o homem, né? O homem sendo cabeça e a mulher sendo a ajudadora, e os dois crescendo junto. Interessante que a psicologia, quando se estuda o homem, se estuda a mulher, e quando a gente vai aconselhar um casal, são 3 pessoas que estão ali. Está o homem, está a mulher, e os dois juntos são mais um. Então é uma família. Quando a gente está aconselhando um casal, a gente está aconselhando toda uma geração. E é um compromisso muito sério isso, a gente passar verdadeiros valores de Deus. Né? Quando vocês precisam for precisar de um acompanhamento de um profissional, de um psicólogo, né? Procure um psicólogo que seja evangélico, que ele vai poder passar conselhos da parte do Senhor. E como pai, como cabeça do lar, eu falo como pai porque eu sou pai, né? Os filhos veem o que a gente faz, né? Se a gente mente, se a gente está fazendo algo de errado, se a gente está deixando de passar valores para ele, né? E ontem até na live com o pastor, com a irmã Nana, a gente estava ontem falando sobre a importância, né, de estar fazendo as refeições na mesa. Isso é muito sério, né? A maioria das casas hoje, principalmente essas casas novas que o pessoal estão fazendo, a cozinha é tão pequena o espaço que até dificulta ter uma mesa grande, né? E as refeições devem ser feitas na mesa. Isso é muito bom. Quando a gente está na mesa, a gente observa ao conversar com os filhos o estado emocional, o estado espiritual, como é que ele tem se comportado. É um momento que o homem pode falar do amor de Deus, né? Porque criança não escuta muito o que os pais falam, senão não errava tanto. A gente já foi criança, a gente sabe disso. Mas a partir do momento que a gente está compartilhando com ela alguma mensagem do passado, como é que foi a nossa vida, a nossa dificuldade, a gente, dentro disso, eu procuro fazer muito isso, são passar valores, né? Eu conto alguma história de um personagem bíblico, alguma história de um profeta, como Deus agiu na nossa vida também, e são exemplos que eles param, né, e aprendem, são valores que a gente está passando para ele. Um tema também que eu quero falar com vocês é sobre homem que ama a sua esposa. Efésios 5:25 fala sobre isso, né? Marido, ame a sua esposa. Marido, ame a sua esposa. Interessante, já para Deus ele fala assim: mulher, respeite o seu marido, honre o seu marido. Por que não também amar? É interessante que quando o homem ama a esposa, a recíproca ela é bem mais fácil, bem mais verdadeira. Quando o homem ele valoriza o cônjuge, e eu conheço até uma historinha muito legal, eu sempre conto quando eu estou assim no meio de alguns amigos, que fala o seguinte: eu não lembro qual país, o homem quando vai pedir a noiva em casamento, né, ele costuma presentear o sogro, né? E a tradição do local, eles dão vacas, 1 vaca, 2 vacas, 5 vacas, se a mulher 10 vacas, dependendo, né, do valor que tenha a mulher, né, para ele. E teve um homem muito sábio, ele chegou e deu 20 vacas, né, quando foi pedir a esposa, a noiva lá dele, né, em casamento. E a sociedade criticou: rapaz, aquela mulher não vale nem 5 vacas magras, tu tá dando 20, e acaba mais besta, né? Só que com isso, a esposa, ele já casado, ela reconheceu o valor que ele deu para ela. Então ela o amou de toda forma, deu filhos maravilhosos para ele. Eles cresceram na sociedade como uma família exemplar, né? E o povo da região começaram a perceber que quanto mais ele valorizava a esposa, mais ele tinha sucesso na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Isso serviu de exemplo para muitas pessoas, né? Quando a gente valoriza o cônjuge, quando o homem valoriza a esposa, ele só tem a ganhar, né? Ele é exemplo para os filhos, né? É exemplo para a sociedade, né? E se a família é a base da sociedade, você imagina uma sociedade com esposas bem amadas, né? Com famílias estruturadas, né? Um reflexo é extraordinário isso para a sociedade, para uma rua, para um bairro, para uma nação, para uma igreja, né? E falando em igreja, a nossa IECAL, né, tem um slogan muito bonito: servindo ao Senhor em família. Isso me chamou a atenção desde que eu cheguei lá a primeira vez, porque é a minha família para servir as famílias da IECAL.
E eu também quero falar sobre o tema, está lá em Salmo 128, 2, né, que o homem deve viver do suor do seu rosto. Né? O homem deve viver do suor do seu rosto. Só que hoje está assim, um paradigma, né, fantástico. Né? Muitas mulheres hoje, como elas sempre costumam estudar mais do que os homens, elas estão ganhando mais do que os homens. Isso traz um pouco de receio para alguns homens, né? Eu tenho amigos, né, conheço pessoas que mulheres ganham mais do que os homens, e os homens acabam hoje ficando um pouco mais em casa, lavando o prato, levando os filhos na escola, e é muito difícil para ambos manter esse controle, né? Manter essa estabilidade, porque quando a mulher começa a ter um salário melhor do que o do homem, começa a prover mais do que o homem, né, e fica meio que uma disputa desigual, né? E isso assim é bem interessante, porque tem que ter muita maturidade para isso. Eu conheço um casal que eles fizeram um acordo, ela ganhava mais do que ele, e ele fez, não, você fica em casa e vai cuidar dos filhos. E ele passou mais de 5 anos em casa e deram certo, né? Os filhos já cresceram, já estão com quase 10 anos, os filhos, e ela voltou para o mercado, ele voltou para o mercado de trabalho. Mas assim, fica muito difícil se os dois não tiverem uma maturidade, um controle emocional. E eles precisam realmente andar em acordo. Quando há um acordo, há uma concordância, né? Isso é bom para todos, né? Inclusive para os filhos, né? Porque eu sempre falo muito filhos, porque eles estão 24 horas do nosso lado, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, né? Eles estão ali conectados, ouvindo, aprendendo, e isso vai refletir no futuro da vida deles. Como eu trato a minha esposa, como a minha esposa me trata, eles vão estar fazendo isso no futuro. Ou seja, é a minha geração que está em jogo, são a minha descendência que está em jogo. E a vida, apesar de o homem viver 70, 80, 90 anos, né, como diz a Bíblia, se ele tiver boa saúde, mais do que isso é dor e sofrimento, a gente tem pouco tempo para influenciar na vida de nossos filhos. Né? Então a gente precisa realmente estar conectado emocionalmente aos nossos filhos. E eu costumo sempre dizer para os meus filhos, eu amo vocês, né? Eu amo vocês. E eu falo tanto isso que às vezes, tá, pai, eu já sei, o senhor me ama, né? Mas para que isso fique na cuca dele, para que ele não tenha dependência emocional de falta de amor, de falta de afeto, porque a gente tem que estar sempre conectado e conquistar os nossos filhos para Deus através do coração. Muitos pais hoje têm dificuldades para os seus filhos, né? Muitos filhos hoje têm dificuldades para os seus pais, de poder dar um abraço, de poder amar. E essa nova geração que a gente está criando é um pouco diferente da geração dos nossos pais, né? Eu lembro que meu pai nunca me disse eu te amo, mas eu sei que ele me amava. Mas as formas de fazer antigamente era diferente, né? E essa sociedade de homens machistas, né, dos anos 40, dos anos 50, né, com pouca informação, sem nenhuma tecnologia, né, e você imagina o que eles passaram com os pais dele, né, que são dos anos 1880, 1900, 1910, 1920, são a geração dos meus avós, como era difícil para eles, né? Hoje já está mais fácil, hoje já tem a oportunidade de aprender, de ir até uma igreja. Antigamente até a igreja era mais difícil de ter, hoje a gente tem, graças a Deus, em cada rua a gente tem uma igreja para aprender do amor do Senhor. E hoje a gente pode, além de aprender, além de estar junto com a esposa, com o filho, numa igreja, tem uns eventos que a gente aprende, né? Tem culto das mulheres na nossa igreja, né? Tem uns cultos dos jovens, tem a escola dominical. Então são um local que a gente pode aprender do amor de Deus. Eu sempre digo a algum amigo, né, quando eu encontro eles, falam alguma dificuldade que eles têm passado, e eu sempre olhando, analisando, e sempre eu pergunto, qual é a igreja que você está indo? Né? Como é que está a sua vida com Deus? Não, eu vou de vez em quando. Aí o problema está muito grande dentro do lar e eles não sabem o porquê, né? E tem até uma regrazinha que é o seguinte: quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo da minha esposa, né? Quanto mais minha esposa se aproxima de Deus, ela se aproxima de mim. Ou seja, quando ambos os casais estão bem próximos de Deus, eles ficam próximos um do outro. E quando a gente está próximo de Deus, olha, gente, não tem para ninguém.
é amor, exala perfume do Espírito Santo, né? E graças a Deus eu tenho vivido isso com minha família. Nem sempre foi assim, né? E eu só entendi que valorizando o cônjuge, sendo o cabeça do lar, dando direção espiritual à família, que a responsabilidade é minha, né? Geralmente a gente aprendeu com os nossos pais que a responsabilidade espiritual é da esposa. Claro que quando a gente está no trabalho, quando a gente está com alguma dificuldade, a esposa pega na mão dos filhos e vai para a igreja. Mas quando o homem está em casa, em vez de estar assistindo o jogo, em vez de estar fazendo qualquer coisa, negligencia isso, deixa de aprender do Senhor, o resultado pode ser muito caro. Eu tenho amigos, né, que foram omissos a vida toda, e quando ele olha hoje para a vida dos filhos, em vez dele ter prazer, né, ele sofre, ele chora, e isso é muito triste, porque depois que os filhos crescem, o que ficou e o que você conseguiu passar dentro da vida dele é o que vai refletir, né? Quando o homem faz o seu papel, cumpre o seu papel, tenho certeza que os resultados são extraordinários. O resultado é de vida, é de luz. A Bíblia fala que o que devemos guardar, guardemos primeiro o coração. Aí eu pergunto, o que é que a gente tem feito com o coração dos nossos filhos? Qual é a dedicação que eu tenho como homem, como pai, como provedor, como cabeça do lar, como protetor, eu tenho feito na proteção emocional e no coração dos nossos filhos? Porque às vezes a gente só é pai para bater, né? Apresentar aos nossos filhos a nossa mão. Eu conheci um pastor, né, é muito amigo meu, ele falava que só lembra, quando ele lembra do pai dele, ele lembra da palmatória. Ele fez: meu pai nunca me deu um abraço, meu pai nunca me disse que me amava, e das poucas vezes que eu lembro dele, eu lembro da palma da mão dele. E você imagina isso na vida de um homem que um dia foi criança, como é que ele vai passar isso para os filhos dele, né? Graças a Deus ele aprendeu do Senhor como amar seus filhos, e ele tem filhos adoráveis, né? Eu convivi com ele, eu sei disso. Então, você homem que está aqui hoje na live, você mulher que está aí, e se seu marido hoje não está desempenhando esse papel, você tem um papel fundamental, é de ser intercessora por ele. E vai uma dica: não adianta falar. Homem raramente escuta a mulher, experiência própria, né? Mas um segredo é interceder. Interceda pelo seu marido, interceda pela fraqueza que ele tem, procure entender, né? E peça ao Senhor: Senhor, orienta, cuida da mente, ajuda nas decisões. E principalmente, o que é que a Bíblia nos ensina? Mulher, honre o seu marido. Porque quando a mulher honra o seu marido, ele fica mais encorajado, né? Pronto, se um dia ele tirar aquele cesto de lixo e colocar lá fora para o caminhão de lixo levar, homenageie, diga parabéns, ó, você pegou o lixo e jogou fora. Quando ele levantar, arrumar a cama, deixar R$100 debaixo do ventilador para você passear e ir para o salão, você homenageie, parabéns, aí na outra semana vai ter mais R$100, né? É pela fé, pode crer. Então, voltando a falar sério, né? Quando a mulher honra o seu marido, como homem eu sei, a gente se sente mais macho, né? A gente se sente, ó, eu sou o cara. Então, intercessão, né? Não adianta estar falando. Claro, a mulher fala porque espera, o homem não faz, ela tem que abrir a boca, não aguenta. Mas uma dica é: interceda por ele, né? Entregue a direção espiritual da sua casa na mão dele e diga isso para ele. Diga: você é o responsável espiritual da minha casa, né? Temos as nossas atividades na igreja, temos escola dominical, temos o culto de adoração no domingo à noite, temos o culto de ensino da palavra na terça-feira. Eu quero ir e gostaria que você fosse comigo. É um privilégio ter você ao meu lado. Porque às vezes o homem é meio bobo, não entende, né, as coisas, né, demora um pouco a captar as mensagens que é para ser dita. Então a mulher precisa falar, ser objetiva, né? Informe a ele a importância dele estar com o seu lado na casa de papai, né? Onde a gente vem adorar e está em comunhão com os irmãos. E lembrando, eu falo isso por experiência própria, né? Às vezes a gente está deprimido, às vezes a gente está estressado com o trabalho, né? Chega em casa meio cabisbaixo, aí quando a gente encontra uma esposa, em vez de estar reclamando, em vez de estar cobrando,
né? O que era para a gente fazer, a gente não fez. Quando ela vem dar uma palavra de carinho, uma palavra de ânimo, né? A gente se enche o peito assim de entusiasmo e vai para a guerra. Isso serve também quando a gente acorda, né? Quando a gente vai sair para trabalhar. E agora eu estou dando uns conselhinhos para mulheres, que eu já peguei muito no pé dos homens. Mas é uma dica que vale muito a pena, né? Eu tenho uma esposa carinhosa, eu tenho uma esposa dedicada, eu sei como funciona e a gente sempre teve um costume de orar um pelo outro quando eu vou sair para trabalhar, e ela chega assim: Deus abençoe teu dia, Deus abençoe os teus negócios, para onde você for, e eu saio com o coração cheio de esperança, né? E com vontade de voltar para casa. Eu tenho alguns amigos que passam o dia na rua, e em vez de, quando saem do trabalho, em vez de ir para casa, eles procuram uma mesa de bar, vai compartilhar um copo de cerveja com os amigos, né, deixando de estar com a família em casa. Isso é uma pena. Às vezes quando eu estou chegando em casa, eu passo em alguns bares, eu vejo isso, eu fico triste, porque eu sei que lá não é um local que vai construir, um local que vai agregar, mas vai gastar o dinheiro da luz, vai gastar o dinheiro da água, vai gastar o dinheiro do pão, e às vezes nem tem, fica bebendo de arrego, né? Em vez de crescer emocionalmente, às vezes de crescer espiritualmente, às vezes de crescer financeiramente, estão perdendo tempo se embriagando. Então, homens, aproveite esse momento de pandemia, que você está em isolamento social, né? Procure ficar junto com o seu cônjuge, né? Ficar junto, olho no olho, tentando descobrir como é que eu posso fazer para crescer dentro do coração da minha esposa a espiritualidade, como fazer crescer dentro do coração dos meus filhos o amor por Deus, o amor em servir a Deus, né? Em vez de estar só na TV, vamos ler um livro, vamos ler uma Bíblia, né? E ainda mais, ler para eles, né? O mais importante. Você imagina que se você já teve vendo seu pai ler a palavra de Deus, isso é um privilégio, né? Para muitos isso nunca aconteceu, e para alguns isso não vai acontecer. Quem já perdeu seus pais sabe do que eu estou falando. Mas procurar passar o amor de Deus. E olha, o amor de Deus constrange, né? É impossível, quando a gente se aproxima de Deus, né, as pessoas não perceberem. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente fala a linguagem dos céus. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente fala a linguagem dos anjos. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente vê a glória de Deus e compartilha, né? E o meu irmão precisa ver isso, a minha irmã precisa ver isso, os meus filhos precisam ver isso em mim. Mas você imagina um pai alcoólatra, né? Chega em casa totalmente embriagado, né? Agride a mãe, agride os filhos. Não precisa muito para ir para o inferno, você já está vivendo no inferno. Mas você que tem um esposo, a esposa que compartilha do reino de Deus, né? Para de brigar por tanta besteira. Eu tive um pequeno desentendimento com meu cônjuge uma vez, com minha esposa Cessa. A gente brigou literalmente por um copo de água, né? A gente estava na cozinha, uma coisa disse outra coisa, eu já fui, peguei o copo d'água, joguei na pia, já quebrou o copo, eu não queria. Daqui a pouco estavam os dois de cara feia, eles passam o dia assim, isso faz alguns anos, né? E eu estou falando isso, que às vezes a gente literalmente briga por um copo d'água. E o tempo que a gente tem junto é tão curto, né? Se você fizer uma pesquisa, já foram feito isso, o tempo que o cônjuge passa com a esposa em um dia não passa mais de 30 minutos. Tempo com qualidade, um tempo junto, um tempo conversando. Ela está aqui na minha frente, um tempo conversando, olhando nos olhos, não chega a 25 minutos. Então às vezes a gente gasta tanta energia, né, com algo fútil, né, brigando por coisas que não tem muito valor, por coisas principalmente, e a gente joga a oportunidade, joga o privilégio, né, de estar construindo, de estar planejando, de estar sonhando. Então o papel do homem do lar é fundamental para o crescimento espiritual, né? E eu creio que é até mais importante do que o mundo lá fora, né? O mundo material, porque você pode ganhar o mundo, você pode ser o homem mais rico dessa cidade e perder a sua família, perder a sua alma, perder um filho, né? Eu já conheci algumas pessoas que têm muito dinheiro e elas são tristes, né? E quando você se aproxima dessas pessoas, né, e você entende que por certo período na vida dele, o Deus dele era o dinheiro. Não que o dinheiro seja ruim, pelo contrário, o dinheiro é excelente para pagar conta, para comprar coisas, mas ela não compra o amor,
ela não compra uma amizade, ela não compra um lar. Ela pode comprar uma casa, um belo apartamento, uma mansão, mas ela não compra um lar com amor. E a gente que é homem, independente do dinheiro que você tenha, você tem que construir raízes que podem deixar um legado para os seus filhos, né? Para quando seus filhos lembrarem do meu pai, né, do homem que ele foi, do que ele te levou a conhecer, isso vai ser extraordinário na vida dele. Por quê? Ele vai passar isso para os filhos deles. E os filhos dos filhos dele. Salmo 128 é o salmo das promessas, e ele fala, né, dos filhos, fala da esposa, fala quão feliz é o homem, né, que tem esse lar, que ele constrói ao redor da sua mesa, junto com sua família. Então que a gente procure analisar nesse período de pandemia o que é que eu tenho feito, né? Onde é que eu tenho plantado minhas raízes, onde é que eu tenho encontrado tempo para poder passar isso para os nossos filhos. E esse momento ele é único, ele é exclusivo. Logo daqui a um mês, eu creio, daqui a no máximo um mês, uma semana, ou 2 ou 3, essa pandemia vai passar, o comércio vai voltar, as atividades vão voltar, vai estar tudo conectado como antigamente, e que a gente saia desse momento vitoriosos, né? E se você está passando num deserto, deixa eu dizer uma coisa para você: deserto é lugar de passagem, né? Logo você vai estar do outro lado, você vai estar cantando, e se você estiver frente ao mar, né? Deus tem o poder de abrir o mar, Deus tem o poder de fazer você andar sobre as águas, né? Falando nessa questão de poder, às vezes a gente até esquece o poder que Deus tem, né, nesse momento. E às vezes a gente está tão conectado a uma notícia da TV, a gente está tão conectado a algo surreal, a gente esquece que tudo está no controle de Deus. Tudo é de Deus, né? O mundo é dele, a sociedade é dele, e ele tem o poder, né? E através de você, eu até digo, às vezes a gente quer que Deus chegue e bata na nossa porta, né? Ou telefone para a gente, ou passe uma mensagem para a gente, mas deixa eu te dizer, sabe quem Deus vai usar? Você. Deus vai usar a mim para levar esse amor. Deus vai usar a você para dizer para o cônjuge o quanto você é importante. E Deus vai usar você para dizer aos seus filhos quanto ele é importante. Eu tenho experiência com algumas pessoas da minha família, com Deus, incríveis. Não vou contar aqui agora, é um momento, é um testemunho que eu tenho, que eu já passei com meu pai, já passei com o filho, e é extraordinário, né, quando o poder de Deus se manifesta. E ele pode usar você nesse momento, né, para chegar perto de um filho seu que não está muito legal, e você abraçar em vez de cobrar, e você dar amor em vez de cobrar respeito, né? Porque às vezes os filhos olham o que a gente faz, né? Ele entende de uma forma incrível. Eu já fiz uma dinâmica com meu filho, ele tinha 5 anos de idade, e eu pedi para ele escrever qual era a falta que eu tinha com ele. Foi um relatório incrível, né? As palavras eu ainda lembro: você não joga bola comigo, você disse que vai fazer e não faz, você diz que vai sair e não sai. Então a gente vê que a gente acaba passando para eles algo que não é legal, né? Então eu aprendi a jogar bola com ele, eu aprendi a falar que ia fazer... Jogar pipa. Né? Empinar pipa também, minha esposa aqui está lembrando. Era uma coisa simples, ele tinha 5, 6 anos de idade, mas era importante para ele. Eu estava mais preocupado com trabalhar, estava preocupado em fazer outra coisa, e estava deixando de ministrar para ele atenção, um tempo de qualidade, né, que ajuda no crescimento emocional dele, né? Ele saber que o pai dele está ali com ele, empinando uma pipa. Eu até lembrei de Marcela agora. Marcela contou o testemunho dela na igreja, que estava com o filho lá, né, empinando uma pipa. Isso é extraordinário, só essa emoção sabe quem passa, né? Então isso está conectado ao homem, direto ligado à direção do lar, a ser o cabeça do lar. E o papo hoje é esse, é você homem, né? Você passe mais tempo com sua família, passe mais tempo. E hoje a gente tem um pouco de tempo em excesso, né? O dia não mudou nada, né? Mas hoje está sobrando tempo. E, na verdade a gente não está podendo trabalhar, então esse tempo aí está ocioso. Então passe mais tempo com ele, mais do que você possa imaginar. Porque um dia ele vai lembrar: meu pai fez isso comigo, minha mãe foi presente na minha vida, e ele vai estar mais forte na sociedade, né? Você só basta perguntar a um filho
quem é seu pai, né? E é incrível o que ele pode dizer, né? Porque a gente acha que uma criança vai ser criança a vida toda, mas por conta das informações, que é muito rápido hoje, por conta do tempo que eles passam conectados, toda criança hoje, ela tem mais informações do que a gente tinha na nossa época. Hoje a gente está conectado, está meio que equivalente, mas se você conversar com uma jovem hoje de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos, o que eles têm de informação na cabeça do mundo de celebridade é inacreditável. Mas eu creio que Deus reservou esse momento para nós, para que a gente pudesse aprender com o Senhor, aprender um com o outro, né? Nossas lives na nossa igreja tem sido um momento de aprendizado extraordinário, assim como nossos cultos, logo mais a gente vai estar juntinho, conectado, e eu creio que vai chover abraço em nossa vida. Mas a minha mensagem hoje é exclusivamente para o homem, né? Você seja o cabeça do seu lar, você não negligencie o que Deus colocou em suas mãos, é dirigir a sua família, dirigir a sua casa. Você imagina Noé, né? Deus deu uma missão a Noé, fazer a arca. Você imagina se Noé tivesse feito só um pequeno barquinho, né? Como é que ele ia guardar mantimento para sobreviver os 40 dias de dilúvio, depois passar mais aí um ano navegando, né? Até parar esse tempo que Deus tinha reservado para ele. Se ele não tivesse sido obediente e direcionar a sua casa. É interessante que ele, como cabeça do lar, ele conseguiu convencer a sua família. Então é uma dica para o homem: se você não conseguir ganhar seus filhos para Deus, se você não conseguir direcionar a sua casa, você não vai ter sucesso em nenhuma área da sua vida, porque o seu primeiro ministério é a sua casa, né? Você que é diácono, você que é pastor, você que é um irmão na igreja, você que tem qualquer atividade dentro da igreja, né? Sua primeira missão é mostrar quem você é dentro de casa. Eu não vou conseguir falar do amor de Deus, eu não vou conseguir falar dos milagres de Deus da minha vida, se primeiro eu não viver na minha casa, né? Aí eu vou estar sendo hipócrita, dizer que Jesus salva se eu não conseguir salvar a minha vida nem da minha família, dizer que Jesus, ele pode suprir qualquer necessidade, se dentro da minha casa eu estou passando necessidade, né? Eu sei que crise a gente passa emocionalmente, crise financeira, crise na mente, crise na alma, mas a gente tem que ter uma direção, tem que ter um foco, né? Se tem um problema, a gente entrega a Deus, mas a gente não pode esperar cair chuva do céu, que cai só no seu tempo, né? Mas a gente precisa dar a cara a tapa, a gente tem que acordar cedo, tem que levantar os olhos ao horizonte, né? E sair para o campo, para a guerra mesmo, para vencer, né? E o último tópico que eu tenho para vocês, que fala sobre proteção. O marido deve ser, além do cabeça do lar, o protetor. E não sei se vocês lembram, cabeça do lar, ser o provedor, dar a direção para a família e ser o protetor. Quantos pais hoje ele deixa de proteger a família, né? Hoje mesmo eu estava conversando com meus filhos. Você teria coragem? Eu perguntei para eles, que eles querem estar conectados, né? Principalmente não estão indo para a escola, né? Tem as lives da escola, tem o momento que eles estão interagindo com o grupo escolar, mas estão muito tempo conectados. E hora e meia a gente tem a hora de auditoria, né? Chega sexta, ou chega eu em casa, bora o celular para cá. Se avisar que vai pegar, eles apagam tudo, né? A gente tem que chegar e surpreender, é feito golpe, dá uma butada, bora o celular para cá, mão na parede, passa o celular e a gente vai verificar o que é que eles estão vendo. E eles acabam, essa invasão de privacidade. Fez não, uma invasão de privacidade. Primeiramente, o celular é meu, que eu comprei e dei para você, você não trabalha, então eu posso pegar nele a hora que eu quiser. No momento está com sua mão, foi um presente que ele deu, mas não dá o direito de você usar como você quer. Mas vamos lá, qual foi a sacada do momento? Eu perguntei para eles hoje, foi agora na hora do almoço: filhos, você teria coragem de pegar a sua filha, pronto, quando você tiver uma filha com 14 anos de idade, você pegar ela e deixar ela no meio da selva amazônica, de 6 horas da noite e buscar de 6 horas da manhã? Você teria coragem de pegar seu filho, deixar no centro do Recife, né, de 6 horas da noite e dizer: olha, amanhã de 6 horas da manhã que eu venho buscar você? Não, pai, pode acontecer coisas terríveis, pode ser assediado, pode ser assaltado, pode ser
prado, né? E na floresta, não, na floresta um animal selvagem pode vir agredir você, uma cobra pode lhe picar, então foi verdade. Então é os mesmos olhos eu tenho com vocês. Deixar um celular na sua mão a noite toda é um perigo. Perigo de assédio, perigo com pedófilo, perigo com pornografia, que é o que muito tem hoje na internet. Claro que a internet é excelente, a gente está usando aqui agora esse momento. Mas você que é pai, examine o que seus filhos estão vendo na internet. Fiscalize, estejam juntos, né? E eu já assisti um filme mesmo que relata sobre isso há alguns anos nos Estados Unidos. Uma menina foi assediada, uma menina foi estuprada, né? Fatos reais, dentro de casa, e os pais não perceberam, simplesmente ela ficou na internet, um amigo virtual, era um pedófilo, né? E ele chamou ela para sair, marcou, colocou uma foto de um menino novo que tinha 14 anos de idade, ela tinha 12, né? Então, e dentro de casa, debaixo dos olhos do pai. Mas o que é que eu vejo por conta disso? Às vezes a gente está em casa e não está junto com os filhos, não está vendo o que ele está fazendo, não está observando o que ele está fazendo, não está vendo o que ele está lendo, não está vendo o que ele está vendo no celular. Isso é um perigo. Então sejam presentes, e presente tem que estar junto. Como é que eu tenho intimidade com alguém? Se eu estiver junto, né? Como é que eu sei se alguém está precisando de alguma coisa? Se eu estiver junto, se eu estiver juntinho, conectado. Então, pai, estejam conectados. Veja o que é que seus filhos estão vendo. Aí só então você está fazendo a proteção que você precisa. Deu para entender? Não é só dar, né? O pastor José Gonçalves disse a seguinte frase: filhos, antes de presente ele quer presença. Filhos, antes de presença ele quer, filho, antes de presente ele quer presença. Então, seja presente na vida do seu filho. Seja presente na vida do seu filho. E vou repetir, seja presença na vida do seu filho. Porque ele vai saber que ele tem um pai protetor. Ah, mas eu não tenho pai, meu pai foi ignorante, meu pai foi isso, eu não sei passar isso para o meu filho. Examine as escrituras. Se você não teve um pai físico, biológico que não conheceu, um pai que maltratou, um pai que bateu, mas você tem um pai que cuidou de você. Você tem um pai espiritual que zelou por você. Se você não teve um pai físico na sua vida, mas você tem um pai celestial. Um pai que fez muito mais do que o seu pai biológico. Ele deu Jesus Cristo para salvar a sua vida, para salvar a minha vida. Você teria coragem de entregar o seu filho para morrer por alguém? Você já pensou? Entregar seu filho? Eu não sei se eu tinha essa coragem, né? Eu estava numa igreja, num treinamento, e colocaram um vídeo, depois eu até encontrei na internet, né? Um homem, ele tinha a missão de levantar uma ponte e baixar para o navio passar. E essa ponte também era uma linha de trem, né? E ele estava lá fazendo a sua manobra quando o filho entrou debaixo da ponte. E ele tinha pouco instante para decidir se ele baixava a ponte e sacrificava o seu filho, ou se ele deixava a ponte levantada e o trem ia se descarrilhar e matar muitas pessoas, né? Como foi algo virtual, eu digo uma ficção, ele baixou a ponte para que o trem passasse. No final da mensagem era assim: Deus fez isso por você, né? Ele sacrificou o seu filho para dar a sua vida, né, ao pecador. Então você hoje, que se tem alguma dúvida, se você não teve um pai espiritual, né, não teve um pai para lhe orientar, hoje você tem o canal da IECAL, hoje você tem irmãos, você tem um pastor, você tem uma pastora, você tem pessoas que se preocupam com você na igreja, né? Se você tem essa dúvida, olhe para Cristo, né? Ele morreu na cruz por nós, ele morreu na cruz por você, e ele está todo o tempo esperando só você chegar pertinho dele. Às vezes a gente está dentro da igreja, a gente está um pouco com depressão, a gente está deprimido, a gente está triste, né? A gente não está acreditando mais nas pessoas, porque as pessoas que vivem nesse mundo, ela é um mundo meio cão, que
que eu posso dizer, é um mundo que só quer ter proveito. Você, às vezes, que trabalha no comércio, você entende isso, é as pessoas querendo ter proveito, as pessoas querendo passar um por cima do outro. Mas Jesus, ele veio ao mundo para que a gente tenha vida, ele veio ao mundo para que a gente tenha vida com abundância, e se aproxime de Deus, né? Entregue seu caminho ao Senhor, né? Entregue tudo que há em você a Deus, inclusive a sua família. Todos os dias eu oro ao Senhor, pedindo proteção para a minha família, proteção para meus amigos, proteção para a minha casa. Mas eu também, como homem, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso proteger o meu lar, preciso proteger a mente da minha esposa, a mente dos meus filhos. É difícil, você que é homem, você sabe. A gente tem que acertar, em primeiro lugar, como homem, né? Como pai, como líder espiritual, como provedor, né? Como protetor, como um bom marido, como um bom filho. Então são papéis extraordinários que a gente tem que acertar, todos eles. Mas graças a Deus a gente tem exemplos a seguir, né? A gente tem um Deus que protege, a gente tem um Deus que é um guia espiritual, a gente tem o Espírito Santo de Deus para naquele momento que a gente está triste, ele está juntinho de nós, nos levando no braço. Tivemos o papel de Jesus Cristo por morrer na cruz por nós. Só assim a gente pôde chegar a Deus, porque a gente aí já não tinha muita opção. Eu creio que o sacrifício no tempo antigo já não estava mais dando resultado, que a humanidade pecava e fazia sacrifício. Mas Deus teve misericórdia, mandou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. E eu creio que esse momento de hoje ele é todo especial. Você que ama, você que está aqui, né? Faça uma retrospectiva da sua vida com a sua esposa, com seus filhos. Eu creio que você vai encontrar o que você precisa investir. Se é tempo, se é em sonho, se é em planejamento, né? Sente perto do seu filho e pergunte qual é o seu sonho, né? Muitos maridos acabam assassinando seu relacionamento, matando mesmo, por falta de conversar, por falta de atenção, né? E você que tem uma esposa que tem sonhos, todos sonhos, né? Procure identificar qual o sonho que ela tem. Procure identificar na sua família, no seu filho, qual o sonho que ele tem. E ajude, invista nesse sonho, né? Porque vai ser uma relação que ambos sairão ganhando, tanto o cônjuge quanto os filhos. Se é um sonho a curto prazo, se é um sonho a longo prazo, planeje, caminhe junto. Caminhar junto é estar lado a lado, todo o tempo, de manhã, de tarde, de noite. Estabeleça tempo para estar junto com o seu cônjuge semanalmente. Suponha que a sua esposa trabalha e você trabalha e tem as atividades do comércio, tem as atividades da igreja, está temporariamente suspenso por conta da pandemia, mas a gente está tendo hoje os privilégios de estar se comunicando online. Planeje, faça uma análise geral de como é que está a sua vida. Eu aprendi lendo um livro que eu não posso ter resultados diferentes se todo dia eu faço a mesma coisa. Se todo dia eu acordo, eu faço minhas alimentações, faço as minhas obrigações e ao longo dos dias, né, eu vejo que passou o ano e não teve muito resultado. Então eu preciso mudar de estratégia. Eu não posso continuar com a mesma estratégia, obtendo os mesmos resultados todo o tempo da minha vida, a não ser que a minha programação seja essa. Mas se você está vivendo um momento na sua vida que você não está tendo o resultado esperado, é hora de avaliar, é hora de chegar, mudar o plano, entrar em acordo com o cônjuge, né? Sentar para conversar. Porque eu falo com o cônjuge? Porque eu estou falando para casais, né? E você que é solteiro e pretende casar, né, sinaliza aí: gente, estou solteiro, quero casar, né? No mínimo vai ter alguma jovem aí que está querendo casar também. Mas planejem, põe em prática. Eu tenho um amigo que costumava dizer: eu vou dormir sonhando e acordo realizando. Eu achei bem interessante, né? Porque tem pessoas que só faz sonhar e não executa nada, então não vai ter muito resultado. Mas eu queria abrir aí um momento para perguntas, se alguém tem alguma pergunta aí, principalmente para homem, de homem para homem, pode fazer pergunta para a gente poder. Falta, eu creio que 10 minutinhos para terminar, né? São 7h54.
Vocês fiquem à vontade aí, se eu puder responder. Se eu não puder, eu passo para o pastor responder. Sei que ele está aí online, está assistindo. Viu? E falando como homem, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, né? De ter esse privilégio de estar falando exclusivamente para homens e para a família. Isso foi algo que Deus colocou na minha mão. E quando eu me apercebi, né, que eu poderia ser um pai melhor, eu lembro que quando eu comecei o meu tratamento, eu falo até o tratamento espiritual, porque era algo espiritual, né, era uma doença na alma, uma doença na mente, né, porque quando a gente passa a vida toda sendo treinado para fazer aquilo, né, aí você, quando passa um final de semana com Deus e aprende tudo que você fez está errado e vinha fazendo está errado, aí você se depara com a verdade, né, que a gente só pode encontrar na palavra de Deus. É o manual do homem, está aqui. A gente começa a analisar, né, o que é que eu tenho feito com a minha esposa, né, o que é que eu tenho feito com meus filhos, né. Eu fui um homem omisso muitos anos da minha vida, né, estava sufocando a minha esposa, né, por ser omisso, negligenciei a criação dos filhos, transferindo para a minha esposa a espiritualidade do lar, da casa, a saúde emocional dos meus filhos, né, e achando que estava fazendo, e achando que eu era homem, né, e esse não é o homem que Deus planejou para ser, né. O homem que Deus projetou para ser foi o cabeça, protetor, o provedor, o homem que dá direção, né? O homem que toma decisão, né? Muitas pessoas acham que o homem amadurece com a idade. Isso é um engano. O homem amadurece quando ele assume e cumpre os seus compromissos. Aí a resposta. Um conselho para... tá bom. Eu vou dar um exemplo próprio. Eu tenho um hábito com minha esposa, né? Para onde eu vou, eu falo, né? E se eu mudar a rota, eu comunico. Por exemplo, eu digo, olha amor, hoje eu estou indo no centro do Recife, eu vou comprar isso, aquilo, você está precisando de alguma coisa? Não, pronto. Se na volta o meu telefone tocar e eu mudar o roteiro, né, eu passo a mensagem, amor, eu estou indo me encontrar com fulano de tal hora, em tal lugar, em tal hora eu chego. Isso não é ser submisso, isso é compartilhar, né? Serve para a minha segurança, serve para a segurança dela, porque se alguém chegar, eu vi Júnior em tal local, eu tenho certeza que ela não vai acreditar. Por quê? Porque eu falei onde eu estava, né? Então isso traz segurança dentro do relacionamento. E se você, que é homem, que é casado, não quer dar satisfação para sua esposa, você não deveria ter casado. Porque casamento é unidade, né? Você está andando com alguém do seu lado. Quando a gente casa, não é mais o meu dinheiro, né? Não é mais o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não é mais a sua dívida ou não é mais a minha dívida. Interessante, deixa eu falar algo aqui sobre dinheiro. Você sabia, você que é homem, o seu salário não é seu? O seu salário é da sua família. Eu vou te explicar dentro da lei. Tudo que o homem constrói na sua vida, 50% é da esposa, correto? Não, não é. Deixa eu dizer para você, 50% em vida já é dela. Então, se você trabalha, compra um carro, compra uma casa, em vida, 50% já é dela. Se você for se separar, for lá no juiz, quer o divórcio, vai se desquitar, 50% é dela. Com exceção se você tiver casado com separações de bens, né? E hoje, o casal, como o índice de separação é muito grande, a última lei que foi regida no Congresso é que se casa com separação parcial de bens, ou seja, o que era meu continua sendo meu, o que era dela continua sendo dela.
a não ser que eu faça um acordo pré-nupcial de esqueci a palavra hoje que a gente se usa, dos bens. Bom, vamos lá. Então, voltando para o que eu falei, o meu salário não é meu, é da minha família. Porque 50% em vida já é dela, quando eu vim falecer, mais 25% passa a ser dela. Ou seja, tudo que você tem, homem, e acha que tem alguma coisa, 75% já é da esposa. Certo? E 25% é dos filhos. Se você tiver 5 filhos, é 5% para cada um. Ou seja, o que você tem, na verdade, só 50% em vida, vocês estão casados com ela. Tá certo? Ou seja, quando você morre, passa a ser tudo dela. Ou seja, tem que falar. Ou seja, tudo é dela. Então você deve... Deixa eu dar uma caidinha aqui, perdão. Então, já terminou o nosso tempo aí da nossa live, eu só quero dar as considerações finais. Então, voltando a essa parte do homem, quando eu entendi o salário que eu ganho não é meu, eu preciso dar satisfação para o meu cônjuge, aparentemente tudo é mais difícil. Pelo contrário, foi nesse momento que eu consegui construir algo de valor, né? Ó, minha esposa, eu ganho tanto, você ganha tanto, a gente paga as contas do mês, a gente faz o nosso planejamento, a gente investe nos sonhos, né, dos nossos filhos, no sonho dela, a gente faz um curso, a gente se aperfeiçoa, a gente vai comprar um objeto, Chico, o que é que você acha? Ou seja, a gente tem que compartilhar, a gente tem que realmente dar satisfação um com o outro, porque a gente é casado, e casamento é isso, casamento é acordo, é união, casamento é um momento que a gente pode planejar, compartilhar, quando os dois ganham, trabalhar junto, se completa esse rendimento, a gente tem um maior ganho, está na Bíblia, né? Quando um está sozinho, o outro segura a barra, mas assim, tudo em comum acordo, né? A nossa live já está terminando, eu quero agradecer a oportunidade, ao privilégio, né? Vocês estiveram conectados e que Deus nos dê uma semana de graça, uma semana de proteção, que o Senhor possa estar com vocês nessa pandemia, né? E eu declaro aqui que nenhum mal vai entrar na tenda de vocês, que o Senhor ele possa sustentar a nossa casa, a tua casa, nas suas mãos. Quero agradecer a todos que estão aí, né, que nos acompanharam. Mais lives virão. Na próxima semana é minha esposa que vai estar mencionando. Na segunda-feira vai ter uma live com o pastor, né? A gente vai falar sobre casamento, sobre alguns temas importantes. Quer dizer que a família ECAL está junto com você, né? Se você precisar de uma atenção em especial, entra aí no privado aí do pastor, no nosso, né? A Aré também, faz parte aí do Ministério da Família. Então dizer que estamos juntos como família, né? Estamos juntos como igreja, como sociedade, desempenhando nosso papel para que a gente possa junto, né, atravessar esse deserto e chegar do outro lado dando glória a Deus. Em nome de Jesus eu quero orar, abençoar a sua casa em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, somos gratos, Pai, por esse momento, somos gratos por esse instante, Pai, de comunhão com os irmãos, aprendendo de Ti, falando do Teu amor, falando de experiências que o Senhor tem nos mostrado a cada minuto. E dizer, Pai, que somos gratos pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado com a família IECAL, pelo Teu cuidado, Pai, conosco, pelo Teu cuidado com a minha casa. Declarando, Pai, bênção na casa dos nossos irmãos, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha dar refrigério na alma, Pai, na família de Lila, né, que ela perdeu a sua mãe, e o Senhor já deu, Pai, o Senhor já deu a certeza que um dia as encontraremos, Pai, na Tua glória. Eu te peço, Pai, a Tua bênção, a Tua proteção sobre a família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique na paz, Deus abençoe a todos. Cessa está mandando aqui um cheiro enorme no coração de vocês, em nome de Jesus. Amém.